Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Professor Janine, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse que a universidade deve ser para poucos. O senhor concorda? O Brasil, em 2002, tinha cerca de 3 milhões de alunos no ensino superior. Quando a presidente Dilma deixou o cargo, tinha 8 milhões e meio, mais ou menos. Houve um aumento de mais de 100%, o que significa que o Brasil passou de cerca de talvez 10% dos jovens de 18 a 24 anos fazendo ou tendo terminado o curso superior para mais de 20%. Há uma linha divisória que eu aprendi quando eu estava no Ministério da Educação, que é 16%. Abaixo de 16%, o país é muito elitista. Acima de 16%, começou a melhorar. O Brasil começou a melhorar, então, com as políticas educacionais de inclusão e com a ampliação do ensino superior federal de 2003 a 2015, que foram os anos áureos do grande investimento no ensino superior público, trazendo, além do mais, muitos jovens para o ensino superior. É gente demais? Alega o atual ministro da Educação. Não, não é. Porque o Brasil está, então, com 20% da sua juventude, nessa faixa que eu falei, 18 a 24, no ensino superior, enquanto nossos vizinhos do lado, Argentina, Uruguai, têm mais de 30% e os países da OCDE têm 50%. Quanto ao argumento do ministro de que há engenheiros que estão trabalhando como Uber, bom, esse é um problema mais da economia do que da educação. É sinal de que a economia não está bem. É sinal de que o Brasil está desperdiçando talentos. Porque quando o Brasil prospera, uma das primeiras coisas que aparece é a falta de pessoal qualificado, especificamente no caso engenheiro. Engenheiro faz muita falta para o desenvolvimento econômico. Então, se você tem engenheiro dirigindo Uber, você não tem que fechar a universidade, você tem que melhorar a economia, você tem que utilizar mais a capacidade que o Brasil tem. Veja, uma coisa que sempre me impressiona é que no Brasil, nos meus cálculos, você tem o quê? Uns 25, 30% da população que tem realmente chances de educação, alimentação, moradia, transporte, etc. Enfim, podem se realizar na vida. É uma proporção muito pequena da população. O que quer dizer? 70% não tem chance. E o que é mais grave? Isso implica que nós estamos desperdiçando 70% da população. Nessas 70% de pessoas, nós temos talentos notáveis que nem sequer vêm à tona porque não tiveram oportunidade de se realizar. Então, há um grande erro do ministro quando ele, em vez de aproveitar o que nós temos no Brasil de talentos, de gente, etc., ele propõe que a gente reduza ainda mais esses talentos. É como se você dissesse, bom, o pessoal é bom demais, é o pessoal que trabalha, então vamos piorar a qualidade deles. Então não é assim. Quer dizer, o Brasil tem um potencial humano, não é só para ser país do futuro, tem um potencial humano que precisaria ser desenvolvido. O ministro disse ainda que o foco deveriam ser os institutos federais para a formação de técnicos. Qual a sua análise? Os institutos federais são uma criação, sobretudo dos governos petistas. A ideia era realmente você transformar as antigas escolas federais de ensino técnico em institutos mais fortes, que formassem grande parte técnicos, ou fosse de nível superior, fossem de nível médio, fossem até os cursos de 160 horas ao todo, que não são nem de nível médio, mas que qualificam algumas pessoas para algumas áreas profissionais e para ganharem melhor. Então eles tiveram um papel importante, um tanto no modelo, tentando às vezes seguir o modelo do Senai, que é uma história de sucesso no ensino técnico no Brasil. E por isso mesmo o Brasil, na World Skills, que é considerada a Olimpíada do ensino técnico, que foi em São Paulo em 2015, o Brasil conseguiu o primeiro lugar em medalhas. Isso foi em grande parte obra do Senai, o seu diretor, Rafael Lucchesi, foi também fruto de uma atuação do governo da época. A presidente Dilma recebeu os vitoriosos medalhistas brasileiros no Palácio do Planalto e eu estava lá porque eu estava no Ministério da Educação e eu considero que a formação de técnicos é muito importante para a economia, mas ela não significa de forma alguma que deva ser liquidada a formação das profissões e das competências que você adquire no nível superior. O professor Renato Janine Ribeiro conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro.
Ouvir imagens com Gisele Beigelman. Professora, como a senhora analisa a censura do novo filme de Almodóvar pelo Instagram? Muita gente comentando o caso de censura do pôster do Almodóvar, do filme novo do Almodóvar pelo Instagram. Bom, para começar a nossa conversa aqui, como nós sabemos, os computadores não enxergam. Essa censura é mais complicada. Eu não estou fazendo aqui a defesa do Instagram. Pelo contrário, eu quero discutir como uma nova modalidade de censura que vem embarcada nesse processo. Os conteúdos visuais que nós postamos nas redes são mapeados pelas palavras que os descrevem, que nós colocamos, e principalmente pelo reconhecimento de alguns padrões, como linhas, densidades, formas, e esses padrões designam, por exemplo, o que supostamente são seios, nádegas e pênis nas fotos que nós postamos na internet. E por isso esses padrões podem funcionar como um primeiro operador da censura das imagens nas redes sociais, um fato que vem se tornando cada vez mais comum. O que esses bloqueios atingem? Eles são uma nova modalidade de censura? Esses bloqueios que ocorrem atingem desde conteúdos históricos até a arte contemporânea e impactam as formas como nós decidimos utilizar as redes. Tem casos, eu vou lembrar aqui um mais antigo, como da foto dos índios botocudos, uma foto do Walter Garbe de 1909, que levou à interdição de uma postagem da página do Ministério da Cultura. No Facebook, parece um outro século, nós tínhamos Mink, e um Mink que agia, produzia e fazia, inclusive, o portal Brasiliana Fotográfica, que foi lançado em 2015 pelo Mink com o Instituto Moreira Salles. Pois bem, essa foto mostrava uma índia com os seios nus e foi a escolhida para ilustrar o lançamento do portal e foi bloqueada. A bola da vez é o pôster do novo filme do Almodóvar, Madres Paralelas, de autoria do designer Javier Jaén. Pôster mais do que lindo, impactante, forte, radical, enfim. Mas está na cara que o que ocorreu é mais um caso de censura algorítmica e que certamente nós vamos assistir um daqueles perrengues entre usuários e plataformas em que nós insistimos que as imagens são de outra natureza e algum editor meio humano, meio robô do Instagram ou do Facebook vai provavelmente insistir que a imagem fere as regras da comunidade. Tudo isso elucida a presença dos algoritmos no nosso cotidiano e uma nova modalidade de censura. Uma censura que não proíbe, antes define algoritmicamente o direito do que e como se pode ver. A professora Gisele Beigelman conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP. Ouvir imagens com Gisele Beigelman. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, o New York Times anunciou recentemente que seu total de anunciantes está na casa dos 8 milhões. O que o senhor gostaria de destacar nisso?
Bom, primeiro, é claro, é uma boa notícia que continuam crescendo as assinaturas do Times e outros jornais. Mas no caso específico do Times, embora seja uma coisa que se deva comemorar, há alguns aspectos que têm que ser levados em conta que podem representar potencialmente problemas. O primeiro é que esse foi o crescimento trimestral das assinaturas digitais mais baixo em mais de 3 anos. Normalmente, nos últimos 3 anos, o número de novos assinantes ia bem além dos 162 mil, se não me engano, que foram registrados neste trimestre passado. Então, mostra que é uma desaceleração do crescimento, mas continua crescendo. A segunda coisa a ser levada em conta, que é um pouco preocupante, é que metade desses novos assinantes não assinaram o noticiário, assinaram produtos que eles chamam de produtos não noticiosos, como, por exemplo, jogos eletrônicos, como cozinha, receitas de cozinha e dicas de cozinha, como palavras cruzadas, que sempre foram um grande atrativo do jornal. Mas agora parece que pelo menos metade dos novos assinantes não querem saber de notícias. Eles querem só esses produtos, um específico ou alguns outros. Isso faz com que o jornal comece também a pensar em novas alternativas para atrair assinantes, para atrair leitores. Por exemplo, a partir de agora, 1/3 das quase 50 newsletters que o Times manda de graça para as pessoas que se registram e pedem para receber essas newsletters, só poderão ser enviadas para quem assina o jornal, assina alguma parte do jornal. O jornal tem 100 milhões de pessoas registradas lá, que mandaram o seu e-mail e pediram para se registrar no New York Times. O registro não é pago. O registro é gratuito e o registro dá direito à pessoa receber algumas dessas newsletters, quantas elas pedirem. Então, essas newsletters, elas passarão a ser cobradas. Algumas dessas newsletters são noticiosas, outras não são. Mas, de modo geral, dá para dizer que são boas notícias? São boas notícias, mas são notícias que devem ser levadas com algum ceticismo. Por exemplo, como eu disse, 100 milhões de pessoas estão registradas no New York Times e só 8 milhões até agora assinaram o jornal. Ou seja, é uma pequena fração do universo de indivíduos que se interessaram pelo jornal a ponto de mandar ali o seu e-mail e algumas outras informações para poderem estar ali registradas, mas não se entusiasmam a ponto de assinar o jornal e muito menos, aparentemente, assinar o noticiário do jornal. Como você sabe, acho que a gente já comentou aqui, Márcia, com o fim do governo Trump, houve uma significativa retração do interesse por noticiário nos Estados Unidos em todos os veículos. O Trump dizia, com a sua habitual arrogância, que quando ele deixasse de ser presidente, os veículos de comunicação iriam à falência porque eles só tinham público por causa dele, por causa das polêmicas que ele criava, por causa da bagunça que ele fazia no país. Em certa parte, isso está se comprovando, embora não de modo dramático, mas é muito preocupante que esses números de crescimento da assinatura do New York Times demonstrem que o interesse por notícias está decrescendo. O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Dr. João Paulo Lotufo, é possível fazer uma pessoa com mais de 60 anos parar de fumar? Essa semana eu fui convidado para falar na Faculdade de Farmácia, no grupo da terceira idade. É um grupo que se reúne
semanalmente, ali tem várias palestras e o meu tema era exatamente este. Por que parar depois dos 60 anos? Sim, por que parar de fumar depois dos 60? Como é que eu iria justificar aqui, além da qualidade de vida e os problemas de saúde que vão diminuir em qualquer faixa etária parando de fumar? Então, como eu gosto de contar causos, eu me lembrei de uma paciente no consultório, uma mãe das crianças que eu atendo, que trouxe a sua sogra para parar de fumar comigo. E, na verdade, eu brinquei que eu nunca tinha visto uma nora querer prolongar a vida da sogra. E assim começamos a brincar e a conversar. E eu perguntei para essa senhora de 70 e poucos anos, o que a senhora mais gosta de fazer? E ela respondeu, o que eu mais gosto de fazer é sentar no meu terraço no entardecer, ver o pôr do sol e acender um pito. Eu pensei comigo, puxa vida, como é que eu vou fazer uma senhora de mais de 70 anos parar de fumar, se o que ela mais gosta de fazer na vida é sentar no seu terraço, ver o pôr do sol e acender um cigarro. Eu perguntei para ela, que mais a senhora gosta? E ela me respondeu, eu adoro as minhas netas. E eu fiz um comentário para ela que era o seguinte, a lembrança que as suas netas podem ter da senhora é a senhora sentada no seu terraço, vendo o pôr do sol e fumando. E talvez esse seja um fato que inicie essas crianças no tabagismo. Dr. Bartô, que mensagem o senhor deixa para os ouvintes fumantes que estão nos ouvindo? O exemplo dos avós, o exemplo dos pais é um fator protetor para que as crianças não se iniciem nas drogas, qualquer que sejam elas. Como exemplo, 30% a 40% de quem vem parar no meu ambulatório vem por causa dos filhos ou netos. As crianças têm uma noção do risco do tabagismo, têm uma noção do risco do uso excessivo do álcool, mas na faixa etária de experimentação, talvez haja fatores que as façam experimentar e se tornar dependentes precocemente. Além disso, em qualquer momento da vida que você pare de fumar ou pare de beber em excesso ou pare de usar qualquer droga, a sua qualidade de vida vai melhorar. Mesmo que você tenha uma doença oncológica pulmonar, por exemplo, parar de fumar melhora a sua situação clínica e melhora a sua qualidade de vida. Então não percam tempo. Vocês, depois dos 60 anos, que ainda fumam, que ainda bebem em excesso, um fator importante para estimulá-los a parar com a dependência dessas drogas é lembrar que vocês são exemplos para a nova geração. A nova geração depende muito de vocês. Eu só conheci a minha avó materna e eu nunca vou esquecer que ela dizia o seguinte: prefiro um canhão pela frente do que um ventinho pelas costas. Isso eu escutei quando eu tinha uns 10, 12 anos, mas nunca me esqueci. Então os netos vão lembrar que você é um fumante, que você é um dependente e você parar seria o melhor exemplo que pode dar para eles. Um grande abraço do Dr. Bartô. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o Dr. João Paulo Lotufo, pediatra da Universidade de São Paulo, responsável pelo projeto Dr. Bartô. Dr. Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Bom dia, professor Glauco. O Brasil ganhou o ouro na Olimpíada Internacional de Física, apesar dos ataques que a ciência vem sofrendo. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Cinderela. Em meio a tantas notícias negativas sobre a ciência, sobre a maneira como o governo segrega e desdenha das universidades, corte de verbas, com apagão do CNPq, vem de um jovem de 17 anos chamado Caio Augusto Siqueira da Silva, uma bela notícia. É aquela daquelas notícias que abrem para a gente uma avenida de esperança. O Caio, veja, 17 anos, acabou de ganhar o ouro na Olimpíada Internacional de Física. É um esforço gigantesco. Veja, foram mais de 380 jovens estudantes de 76 países
e ele chegou em primeiro lugar na disputa, em situação que a gente quase que não acredita, né? O esforço que ele acabou fazendo, ele mesmo conta, os pais, muitas vezes, os professores, muitas vezes ele estudava 12, 14, 16 horas por dia exatamente para ficar atualizado e conseguir dar conta das questões que são bastante difíceis, bastante complexas. Não é a primeira vez que o Caio ganha competições desse tipo. O Brasil participa desse campeonato desde o ano 2000, mas ele já ganhou o Campeonato Internacional de Ciências, o Campeonato Brasileiro de Física e o Brasileiro de Ciências. E agora, vejam vocês, com 17 anos ele quer estudar as ciências da computação fora do Brasil. E escolheu, ou pelo menos tem na mira, uma das principais universidades do mundo, o MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. É super importante, o MIT é um dos centros mundiais de produção de conhecimento, de avanço, com dezenas de ganhadores de Nobel, com professores de excelência, com nível fantástico em todas as áreas, nas áreas mais técnicas e também nas áreas de humanidades, na área de economia, com vários ganhadores de Nobel. Ele quer ir para lá. Professor, mas fica a pergunta, por que ele quer estudar fora do Brasil? Isso é positivo. A gente se pergunta, por que ele quer ir para lá? E desencanta um pouco com o próprio país. Claro, a gente sempre procura o melhor e ele está procurando uma das universidades mais importantes, mas ao mesmo tempo a gente vê como é difícil a gente desenvolver ciência aqui no Brasil nas condições atuais. As universidades paulistas, pelo menos, elas abrem exatamente as portas para ganhadores de Olimpíadas desse tipo, tanto a Unicamp quanto a Unesp e a própria USP, né, o que é extremamente positivo. Mas acho que é preciso mais, seria importante que a gente retivesse esses jovens talentos, ganhadores, aqueles que se dedicam, porque é assim que a ciência avança, né? As universidades estrangeiras estão de olho no mundo inteiro, ficam o tempo todo procurando esses novos valores. Vou encontrar no Caio, certamente, uma dessas expectativas para ganhar um prêmio extremamente alto, se é que não será o próprio nome. Parabéns, Caio. Parabéns aos professores que formaram e que ajudaram o Caio a se preparar para a Olimpíada. Isso é um incentivo, um exemplo para todos nós aqui no Brasil e para milhares e milhares de estudantes que ainda procuram encontrar o seu lugar. Um grande abraço, Caio. Mais informações sobre inovação estão disponíveis no site Observatório da Inovação do Instituto de Estudos Avançados da USP, oic.unap.usp.br. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Glauco Arbix para a Rádio USP. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Professor Alberto do Amaral Júnior, o que falar sobre o desfile de veículos do Exército em Brasília na última semana, hein? Os militares e o autoritarismo no Brasil. A última semana foi caracterizada por fatos lamentáveis em relação à democracia brasileira. O desfile de tanques em frente ao Palácio do Planalto, as ameaças do presidente Bolsonaro de solicitar o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, a disseminação sistemática de fake news a respeito de investigação realizada pela Polícia Federal e a respeito do coronavírus, que são fatos corriqueiros hoje na vida brasileira. Esta atitude do presidente da República é manifestamente contrária à Constituição Federal e às leis vigentes. E o Supremo Tribunal Federal decidiu estabelecer um procedimento denominado inquérito, que é um procedimento investigatório, para verificar a responsabilidade do presidente da República em tais atos. Tudo isso gerou uma enorme ira do presidente Bolsonaro. E o que ocorre nesse caso é que
o presidente Bolsonaro sistematicamente invoca o retorno da ditadura e do autoritarismo. Mas é preciso lembrar que a ditadura brasileira de 1964 a 1985 só trouxe malefícios: desaparecidos, mortos, aumento da inflação, aumento da dívida externa e a crise econômica que impediu o país de avançar durante os anos 80. Aliás, os militares sistematicamente se arrogaram o direito de serem uma espécie de poder moderador na República Brasileira desde a sua proclamação em 1889. Várias vezes patrocinaram golpes militares e sempre os resultados foram negativos. Professor Alberto do Amaral, que balanço se faz dessa medida, dessa atitude do presidente? A volta à ditadura significa um retrocesso de enormes proporções. É preciso lembrar também que o executivo não é um poder superior ao poder judiciário, nem mesmo ao poder legislativo. O poder judiciário é um poder incumbido, por intermédio do Supremo Tribunal Federal, de guardar a Constituição. Isso significa de interpretar e dar o significado às normas constitucionais. Cabe a ele fazer isto em última instância, inclusive em relação ao mais alto mandatário do país, ao presidente da República, e as leis votadas pelo Congresso dizendo se elas são ou não constitucionais. O que o presidente Bolsonaro está fazendo, na verdade, é uma tentativa de repetir atos que foram cometidos e são cometidos com muita frequência pelo governo venezuelano que ele tanto criticou. Há, sim, uma venezuelização do governo brasileiro e há uma interferência indevida dos militares na política que não tem, por atribuição constitucional, nenhum poder moderador. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o professor de Direito Internacional Alberto do Amaral Júnior, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior.